Poderoso Deus, yeah. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso
Aleluia, pastor. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, vamos ler o versículo de Mateus 9, versículo 20, para nós estarmos continuando orando na presença de Deus, né? Depois ouvirmos a palavra do Senhor. Aleluia. Mateus 9, valeu, mas vamos ler só o 20 e o 21. Mateus 9, 20 e 21. Versículo lá. Da fé abençoada por Deus. Aleluia. Pode ler com voz alta, o 20 e o 21. Eis uma mulher que havia 12 anos padecia com fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Aleluia, glórias a Deus. Nós vimos aqui, né, a obra de Deus através da fé dessa mulher. Ela, pode sentar um pouco de sol, 2 minutinhos aí, nós vamos estar meditando nessa palavra, que esta mulher, ela sofria de enfermidade, né? Já há 12 anos que ela vinha sofrendo, como todos sabemos, e que diz a palavra de Deus. E ela vendo Jesus, ela falou assim: se eu apenas tocar nas orlas da veste de Jesus, ela seria curada. Ela já tinha ido em vários lugares, mas nada tinha conseguido. Tinha gastado tudo o que possuía e sua saúde ia cada vez pior. Uma mulher, nós vimos aqui que é uma mulher que agiu com fé, coragem e ousadia, porque ali havia uma multidão em volta de Jesus, e ela com aquela enfermidade, para passar por aquela multidão, era uma barreira que estava ali na frente dela, para passar e chegar até Jesus e tocar para ser curado. Então ela teve fé primeiramente, e teve coragem e ousadia para poder pôr em prática, né, a fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e que não se vê. Aleluia, glórias a Deus. E veja bem que antes, essa mulher, o importante que nós vimos aqui também, que antes dessa mulher chegar até Jesus, passar por todos aqueles obstáculos, ela sentiu, ela teve aquela fé e falou: se eu chegar eu vou ser curado, se eu tocar eu vou ser curado. Ela fez uma oração antes. Ela pegou e falou assim, ela fez a oração de fé dela. Ela falou: se eu chegar e tocar nele eu vou ser curado. Então a oração de fé dela que ela fez, e foi o que ela fez. Ela teve ousadia e chegou até Jesus, né? E nós veja bem que ela teve essa ousadia, né? Convicção. Ela venceu os obstáculos até chegar até Jesus e tocar em Jesus. E como diz nos versículos continuando, né? Que ao tocar de Jesus saiu virtude. E ela foi curada imediatamente. Irmãos, o que Deus fala conosco nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus fala conosco nessa noite. Estamos aqui
Aquela multidão muitos apenas seguia Jesus. Muitos talvez estavam precisando de algo, mas eles apenas seguiam Jesus. E essa mulher, na hora que viu, ela passou por todos os obstáculos e tocou em Jesus. E nós estamos aqui, eu não sei a sua situação, a minha situação, mas nós estamos aqui nesta noite para tocar em Jesus. Glória. E tocar com toda a fé, com o nosso coração. Amém. Porque Jesus tem algo para a sua vida, Jesus tem algo para a nossa vida. Glória. Apenas nós tocar, apenas nós ter fé e tocar. Vamos tocar em Jesus, que dele sai virtude, dele sai poder. Glória. Ele falou para a mulher: a tua fé é grande. O que Deus, que Jesus quer? Que nós chegamos até Ele com amor, com o coração, com confiança, com ousadia e com fé. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Glória. Vamos tocar em Jesus agora, um momentinho agora, com o nosso coração. Rápido, curva a sua cabeça, fala com o Senhor. Coloca a tua causa, teus problemas. Vamos colocar nossos problemas, nossa situação diante do Senhor. Ele quer ser tocado. Ele quer ser tocado pelo nosso clamor. Ele quer ser tocado pelo nosso coração. Um coração quebrantado. Coloca diante de Deus. Toque em Jesus nesta noite. Toque nele. Que dele vai sair virtude para a sua vida, para a minha vida, para a causa que às vezes eu venho tentando com as minhas forças, que nem a mulher corria para um monte de lugar e não conseguia, e talvez nós também estamos assim. Nós estamos seguindo talvez Jesus, mas não estamos tocando nele. Aleluia, oh glória a Deus. Não estamos tocando nele com o coração, com aquela fé, com aquela humildade, com aquela dependência de que Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que fez tudo por nós. Lá na cruz, riba labadúria, oricanta suba, riba labalaia. Lá na cruz, Ele entregou, Ele se rendeu por cada um de nós. Lá na cruz Ele disse: está consumado. O que dependemos de nós agora é tocar nele, porque dele sai virtude, dele sai poder, dele sai unção, dele sai aquilo que necessitamos para sermos melhores. Dele sai a cura da nossa alma, alma sofrida, almas feridas, almas machucadas. Ele quebrou todo o jugo lá na cruz, e dele sai este poder, dele sai esse remédio, esse bálsamo, do qual nós precisamos para ser melhor, só através dele. Oh Senhor, graças te damos pelo Espírito Santo nas nossas vidas, que fala conosco, que nos sustenta para que possamos chegar até ti, Senhor. Tocar no Senhor, Pai, porque
O melhor que o Senhor fez para nós lá na cruz, nos livrando de toda maldição, de todo jogo. Senhor, agradecidos, nós agradecemos, Pai, por este privilégio, Senhor. Senhor, continue, Pai. Continue, Senhor, operando nas nossas vidas, operando no nosso coração, nosso interior. Não sabemos orar nem pedir, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor ouve. E o que o Senhor quer é um coração quebrantado, rendido, esvaziado diante do Senhor, reconhecendo que todo o poder é do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que nos liga ao céu, na terra, em todo o teu povo, fazendo a tua vontade, Pai. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, por isso estamos aqui, para te ouvir, para te obedecer, para render a ti, para que seja feita a tua vontade, Pai, através de nós, que não nada somos, Pai. Somos uns pequeninos, fracos, Pai. Oh, nada somos, Pai, mas no Senhor, que nos escolheu, que nos capacita, somos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, ribalabasturiá, oricanta churiá, salabasturiá, só o Senhor, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, oh, Senhor, opera, Pai. Pai querido, unimos nossa fé, Pai, diante do Senhor, derrama da tua unção, do teu bálsamo, Pai. Senhor, sobre o teu servo, o teu vaso, sobre tudo aquilo que ele fizer, onde ele tocar, onde ele for, Pai, que o Senhor está na frente, Pai. Vai abrindo as portas, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Senhor. Confirmando, meu Pai, tudo seja para a glória do Senhor, meu Pai. Abençoa a família, esposa, filho, neto. Abençoa, Senhor. Continue abençoando para a glória do Senhor. Abençoa, Pai do céu, continue, Pai. Oh, Senhor, Senhor, como tem feito, Pai, grandes coisas, sim, Senhor, o Senhor é com ele, nos deitar, nos levantar e nos caminhar. E toda a glória do Senhor, porque é teu servo, Pai. Oh, que conhece o Senhor como Senhor da sua vida, Pai. Senhor, e o Senhor tudo faz e tudo fará na vida dele, na família. A causa dele, meu Pai, está nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, santo, santo é o Senhor. Pai querido, continue, Pai, operando, abençoando o teu servo, Pai. Senhor, tudo aquilo que ele tem colocado, Senhor, que o Senhor continue derramando, confirmando, revelando e usando o teu servo, Pai. Onde for, onde estiver, meu Pai. Senhor, o trabalho, a
fábrica, Senhor, o trabalho do caminhão, das garagens, Senhor Jesus, vai abençoando e abrindo as portas, teu servo que é fiel, é dizimista, é coluna, meu Pai, que o Senhor continue, Pai, suprindo e abençoando e usando o teu servo no meio do teu povo, Senhor, ou naquilo que o Senhor chamou e que tem para ele, e através dele, Pai, o povo serão abençoado no nome do Senhor Jesus, Pai, no nome de Jesus. Oh, grandioso Deus. Prepara, Deus. Toda palavra imprecatória, toda praga, toda maldição, rebate Amém, Jesus. Vamos ficar de pé, tá orando por esse salmo. Eu queria pedir para essa oração também, o salmo, tá? Você que está com algo na mão, vocês profetizam sobre este algo que traz. Amém? Que Deus vai ouvir o seu clamor. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por Sim. dar a chance, Senhor, de estar diante de Ti mais um dia, Senhor. O Senhor nos livrou, Senhor, nos sustentou as nossas vidas, Pai. O Senhor tem sido conosco, por isso nós estamos fortes, firmes diante de Ti. Pai, o Senhor possa guiar, Senhor, com a Tua provisão, Senhor, sobre todos esses pedidos, Senhor. Os irmãos estão segurando, estão aqui na nossa frente, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade, cada um, Senhor. E só o Senhor pode fazer um milagre, Senhor. Só o Senhor pode ouvir, Senhor, nos dar graças, para que nós possamos, Senhor, cantar muita vitória, Senhor. Hoje nós somos mais do que vitoriosos, Pai. E a Tua palavra nos concede, Pai. Sim. Ó Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa família, Senhor. Que o Senhor venha de encontro aos nossos filhos, nossos netos, Senhor. Que o Senhor possa resgatar cada um, Senhor, e levar, Senhor, até o Teu trono, Senhor. Que eles possam saber que o Senhor é Deus, o Senhor cuida da vida deles, Pai. Sim. E eu creio, Pai, na Tua palavra. Jamais ela vai voltar vazia. Eu estou, Senhor, clamando a Ti, Senhor. Pedindo a Tua misericórdia sobre a vida, Senhor, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, Senhor. Todos aqueles, Pai, que
que ainda não te conhecem, Senhor, ou melhor, só conhecem de falar, que eles possam ter uma experiência contigo, Senhor. Sim, ó Deus. Visita, Senhor, cada um deles, Pai, do Espírito Santo, Senhor, para que eles possam, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, e ter uma experiência contigo. Eu te agradeço, Pai, mais uma vez, Senhor, porque nós só podemos ter gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós, Pai. E somos pequenos, mas o Senhor é grande. Sim, o Senhor ainda nos ama, Senhor, o Senhor ainda nos livra, mesmo quando nós somos errados, Senhor. Eu só te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Em Muito nome de obrigada. Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Continuando, quero estar pedindo para a irmã Yolanda fazer a oração aqui desses pedidos aqui, dos enfermos também. Se você conhecer, a Márcia está precisando de continua, né? Melhor piorar, do pastor Rubim. Então, você conhecendo, vai colocando essas pessoas que estão enfermas, que vocês conhecem, para a gente estar orando e profetizando, unindo a nossa fé também, né? De todos já está perto. Amém? Nós louvamos a Deus porque nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Sim, ó Deus. Nós louvamos a Deus porque o Teu Espírito Santo, ó Deus, já tem falado ao nosso coração. Sim, Pai, Senhor. desde a hora do louvor, Senhor, o período em que nós nos dobramos diante Oh, do Teu Deus. trono. Ó Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Sim, ó. Porque a Tua boa mão, ó Deus, tem estado conosco. Sim, ó Deus. Deus. Tem sustentado, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Sim, que e, ó nos Deus, nós te sustenta. louvamos de maneira Sim, muito que- especial, ó Deus, Sim. por tantas orações, ó Deus, que o Senhor já tem respondido. E nós queremos, ó Deus, mais uma vez nesta hora, colocar diante do Senhor, ó Deus, Sim. todos os pedidos, ó Deus, todos os papéis, ó Deus, que estão nessa caixa, Pai. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece, ó Deus, cada coisa que foi depositada ali. Ó Pai, enche de unção, ó Deus, aquele lugar ali, Enche, Senhor. Senhor. Faz, ó Pai querido, ser bênção, ó Deus, cada pedido que foi feito ali, ó Deus, que possa se tornar bênção na vida de cada pessoa. Sim. Ó Pai querido, que o Senhor possa responder conforme o desejo do teu coração. Seja, Deus, enfermidade, seja, Deus, filhos que estão fora dos teus caminhos, seja desemprego, ó Deus, seja necessidades, ó Deus, físicas, Senhor, materiais. Nós depositamos, ó Deus, cada uma delas diante do teu trono. Diante do teu Para que a trono, tua apresentamos mão, ó que só Deus, o Senhor venha, pode Senhor, curar. e transforme, ó Deus, essas situações. Que o Senhor mova, Senhor, nos céus, na terra, Senhor, para Sim. dar, ó Deus, aquilo que cada um precisa, Senhor, conforme a tua vontade. Nós queremos, ó Deus, também nesta hora, te pedir, ó Deus, por todos os enfermos, ó Deus, que têm sido citados nomes, ó Deus, aqui nesta igreja. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece a enfermidade. Ó Pai, nós lembramos de todas as pessoas que estão hospitalizadas, ó Deus, nesse momento. Ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar indo lá agora, visitando cada uma delas, assim como Sim. o Senhor falou, ó Deus, a vida da Márcia, Senhor. Oh, Ó Deus querido, querido. nós pedimos pela vida do Alcides, ó Deus, Sim, de todos sim. aqueles que estão internados, a vida da Cidinha, Senhor. Cura, Que o Senhor vá, restaura a Senhor, saúde. a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Deus, Sim, meu e Deus. transforme ali, Senhor Jesus, entre com a tua providência. Sim. Nós clamamos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Oh, E é Deus. outro Senhor, A tua mão ninguém está pode todo poder, impedir. Senhor. Por isso, Senhor ó Deus, que nós te cura, pedimos Senhor que em dá nome de poder. Jesus. Move, Senhor, dos céus Sim. e da terra, Senhor. A tua bênção sobre a vida de cada um. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Professor. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Eu ganhei de você, me chamou de jovem, cantor. Abra sua Bíblia, por favor, você está de pé. No livro de 1 Coríntios, capítulo número 13. Carta do apóstolo Paulo
palavra do Senhor nos diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier aquele que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era um menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ainda assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, entretanto, é o amor. Podemos assentar? Eu honro a vida dos nossos pastores, agradeço a Deus em primeiro lugar pela saúde, pela oportunidade de estar aqui. Saúdo os meus irmãos que aqui estão, também a todos aqueles que assistem a nossa live através das redes sociais da igreja. Hoje nós temos uma missão, assim, no tempo que temos, muito delicada. Esse texto, ele para muitos é um dos textos mais bem escritos, mais lindos da Bíblia. Se nós formos analisar a forma que o Espírito Santo usou a vida de Paulo para poder escrever isso para a igreja de Corinto, e a forma que ele definiu o amor, nós vamos ver o quanto o Espírito Santo é perfeito naquilo que ele faz e como ele usou a vida do apóstolo Paulo para descrever tão bem o maior atributo de Deus. Nós temos falado de fé, nós temos aprendido juntos a respeito de fé. Nós temos aprendido que fé não é um sentimento, mas fé é posicionamento. Nós temos aprendido que Deus, Ele aguarda que nós exercitemos a nossa fé, e oportunidades para isso não nos faltam, porque a fé é exercida na grande maioria das vezes no meio da luta, porque quando tudo está muito bem, parece que às vezes a gente esquece um pouco de exercitar, e isso está totalmente errado. Porém, existe um atributo de Deus no qual Ele nos desafia. Quando Paulo escreveu esse texto, ele escreveu dentro de um contexto e para uma igreja que eu gostaria que você entendesse um pouco, para você entender o que Paulo, no contexto do texto, está querendo dizer. A igreja de Corinto
era uma igreja que crescia no início do Evangelho. Paulo, inclusive, foi pastor em Corinto durante algum tempo. E a cidade de Corinto, que é localizada na Grécia, é uma cidade, como era na época de Paulo, de um sincretismo religioso muito grande. O que é isso? A própria cultura grega levava os habitantes da cidade a terem muitos deuses. E foi dentro desse contexto que essa igreja foi criada, para desafiar essa idolatria e para, consequentemente, salvar a vida das pessoas que adoravam outros deuses. E a igreja crescia. Para alguns historiadores da Bíblia, a igreja de Corinto era uma igreja totalmente capacitada nos dons que Deus oferecia e oferece através do Espírito Santo. Inclusive, o apóstolo Paulo escreve a respeito dos dons no livro de 1 Coríntios. Era uma igreja, portanto, para alguns historiadores, que desfrutava desse ambiente de intimidade com Deus. Para outros historiadores, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. E nela haviam pecados assim infames contra Deus. Tanto que Paulo escreve em 1 Coríntios a respeito das divisões da igreja. Deus não aprova isso. Deus se entristece profundamente com isso. Paulo escreve a respeito da imoralidade dentro da igreja. Paulo escreve e dá orientações a respeito do casamento cristão em Coríntios, no livro de Coríntios. E Paulo vai escrevendo e transcrevendo e orientando uma igreja que, se ao mesmo tempo, pastor Manuel, conhecia os dons do Espírito Santo, era também uma igreja que vivia problemas sérios de linha de conduta. Seríssimos. E Paulo, dentro desse contexto, no capítulo 12, se você ler na sua casa, um texto bastante conhecido, ele escreve para a igreja de Corinto como funciona a unidade de uma igreja. E o Espírito Santo dá a ele a figura comparatória do corpo humano, onde o nosso corpo tem membros e cada membro tem a sua função. E Paulo escreve aos Coríntios: olha, a igreja de Cristo, a partir de 2, porque somos igreja, nela não tem que haver vanglória. Não é porque um tem esse tipo de ministério que ele tem que ser mais valorizado com o outro. Por quê? Porque é um corpo. É um corpo. E nós devemos entender e aceitar e trabalhar dentro desse corpo, sendo usados por Deus para aquilo que Ele nos chamou, tendo o Senhor como cabeça. Paulo escreve isso no capítulo 12. E no 13, ele vem e escreve a respeito do amor. Quando Paulo escreve a respeito do amor, o Espírito Santo faz com que ele olhe para o amor de Cristo, que um dia acolheu a nossa vida, que um dia resgatou a sua vida e a minha da perdição, e ele vai ensinando a respeito desse amor e vai mostrando para mim e para você como que nós devemos viver o amor que recebemos do próprio Deus. Então, eu particularmente creio que esse texto, eu concordo, ele é um texto assim dos mais lindos da Bíblia, porque ele fala a respeito do amor de Deus. Mas com certeza, para mim, para você, para a igreja, de uma forma geral, talvez siga um dos textos mais desafiadores para a nossa vida cristã. Por quê? No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, e no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser semelhantes ou imitadores de Cristo. A igreja, eu e você a partir de 2,
Nós precisamos entender esse fundamento da palavra de Deus. A igreja, ela se move na terra dentro de leis e de conceitos que não são deste mundo. Quando nós nos congregamos dentro de um lugar como estamos aqui, nós nos congregamos para festejar, para adorar, mas também nós nos congregamos para que através da palavra de Deus, esse verdadeiro evangelho, seja pregado e ensinado para a nossa vida, porque o propósito da igreja é servir ao Senhor e levar a palavra de salvação, a mesma palavra que um dia alcançou a nossa vida. Amém. Quando eu e você nos assentamos para aprendermos a palavra do Senhor, e quando nós ouvimos que temos que ser semelhantes a Ele, como a própria palavra diz, ou imitadores dele, como a própria palavra diz, o que a palavra de Deus diz para mim e para você: olha, Olair, você senta para aprender, para você poder viver aquilo que a palavra ensina. Eu sei, e eu já disse isso aqui, repito agora, que em muitos lugares as coisas não têm sido assim. Eu não quero comparar, mas eu quero dizer para você que o Evangelho da verdade, o Evangelho da palavra de Deus, não é um Evangelho tranquilo. Aproveitando, entre aspas, o que o pastor Osmar pregou aqui domingo passado, o Evangelho não existe na nossa vida para que nós descansemos, não no sentido de mostrar. O descanso que o Evangelho me ensina e te ensina é o descanso de eu colocar a minha vida, as minhas lutas e necessidades no colo do meu Pai. Mas o verdadeiro Evangelho não te chamou, nem me chamou para ser tranquilo, principalmente na questão de mostrar para o mundo aquilo que Deus é. O mundo e a sua cultura jamais vão mudar. E a cultura do mundo e os ensinamentos do mundo sempre virão de forma contrária àquilo que a palavra de Deus e o nosso Deus nos ensina. Satanás, que atua sob a legalidade que damos a ele aguarda um momento de extravio da tua vida, do teu sentimento, da tua mente, da tua atitude, do teu coração e do meu, para acusar a nossa vida. Mas viver o amor de Deus, conforme Paulo descreve aqui, pela unção e inspiração do Espírito Santo, eu e você temos que concordar que não é muito simples isso. Porém, é a isso que a palavra de Deus nos ensina e nos leva a viver. Por isso o Evangelho, o verdadeiro cristianismo, é o processo do conhecimento da palavra de Deus, na essência da sua verdade, que chama a nossa vida para a responsabilidade. O que Paulo diz para mim e para você nesse texto, nesta noite eu gostaria de compartilhar com você de forma bem rápida, dentro de 4 princípios e 3 ensinamentos, olhando para a palavra de Deus e para o texto que lemos. Para isso eu vou pedir a ajuda do pastor Osmar. Nós vamos reler esse texto de forma pausada e entender os ensinamentos, os princípios que Paulo quer, através do Espírito Santo, que nós vivamos. O primeiro princípio está em 1 Coríntios, capítulo 13, pastor Osmar, versículos de 1 a 3. Olha o que Paulo ensina. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra. Pastor Osmar, de 1 a 3. 3. De 1 a 3. Não, de 1 a 3. No texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 3, que o pastor Osmar leu, nós aprendemos que independente da mudança que nós necessitemos fazer nas nossas vidas, seja ela qual for, seja qual sacrifício nós tivermos que fazer, inclusive em favor do Evangelho, se o amor de Deus não for aquilo que move a nossa vida e faz com que tudo aconteça por amor a Ele, de nada valerá. Aquilo que move o nosso coração, aquilo que posiciona o nosso coração diante de Deus, fora e dentro da igreja, independente de título, função, dom, talento, independente, o Espírito Santo fala para mim e para você que nada disso terá valor se o amor de Deus não for vivido e demonstrado através da nossa vida. O segundo ensinamento, pastor Osmar, está em Coríntios 13, de 4 a 7. O senhor pode ler, por favor? O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O verdadeiro amor de Cristo, quando Ele habita em nós, Ele sempre desafiará os ensinamentos distorcidos do mundo. Pois o mundo, ele jaz no maligno. Na Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor nos fala: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O amor é paciente, o amor não se vangloria, o amor supera todas as coisas. Dizer isso, para viver isso, sempre existe uma grande diferença. Da mesma forma que a fé é construída através do exercício do nosso posicionamento, da mesma forma que a fé é construída através do exercício do nosso posicionamento, o exercício do amor de Deus através da nossa vida é construído todos os dias através da dedicação do nosso próprio coração para entendê-lo e vivê-lo. O amor de Deus, ele contradiz aquilo que o mundo ensina. O mundo não ensina um amor paciente. O mundo não ensina um amor que não se vangloria. O mundo não ensina um amor de relacionamento entre casal, amigos, fundamentado dentro da existência da palavra de Deus. Ensina? O mundo não ensina isso. Talvez, para vivermos a verdade da palavra de Deus, nós precisamos entender que a mudança que eu necessito e que você necessita
visita muito mais profunda diante do Espírito Santo do que eu e você pensamos. Porque a presença do Espírito Santo de Deus em nós modela a nossa forma de ser. O terceiro ensinamento está em 1 Coríntios 13, de 8 a 10, pastor. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Esse terceiro ensinamento tem muito a ver conosco, que acreditamos nos dons do Espírito Santo, porque nós cremos nos dons do Espírito Santo. Nenhum dom ou conhecimento, por maior e mais apto que nós possamos ter, terá valor se não tivermos e não vivermos o amor de Cristo em nós. O amor de Deus, através de nós, ele é a chave mais agradável para um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Se você, como eu, acredita nos dons do Espírito Santo, e se ainda não os recebeu, quer receber, eu vou repetir. O amor que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 13, vivê-lo é a maior chave do profundo relacionamento com o Espírito Santo. Como ele conhece o nosso interior, ele não fica entusiasmado demais, presta bem atenção no que eu vou te falar, com os nossos dons. Porque a própria palavra de Deus fala isso. Por mais dons ou mais conhecimento que eu tenha dessa palavra, ou você tenha do Espírito Santo através dos seus dons, se você não tiver amor, de nada valerá. Portanto, a chave, talvez a chave principal de um profundo relacionamento com aquele que proporciona dons e talentos para nós, está na forma que nós vivemos o amor que ele nos ensina. O quarto ensinamento está, ou princípio, está em Coríntios 13, de 11 a 13, pastor. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. O amor de Deus, que sua palavra ensina, nos amadurecerá e nos ajudará por toda a nossa vida, pois no tempo certo, no tempo do Senhor, estaremos com Ele face a face. Nós precisamos entender de uma forma um pouco mais minuciosa, quando Paulo fala que ele era menino, e quando ele era menino, ele via as coisas como menino, mas a partir do momento que ele se tornou homem, ele começou a ver as coisas de Deus como um homem. O que Paulo está querendo dizer dentro do contexto do texto foi que aquilo que fundamentou a transformação de Paulo de menino para homem foi conhecer e viver o amor de Deus através da sua vida.
Nós passamos a vida inteira, não estou dizendo você, mas podemos, querendo jogar com Deus princípios dos quais Ele não abre mão. Eu não estou dizendo você, mas a igreja do Senhor precisa entender o processo de amadurecimento que Deus quer e tem para a tua vida. Ele não quer a mim e a você como apenas um menino. Ele quer que nós cresçamos na presença dele. Ele quer que nós sejamos, Nicolas, desenvolvidos na presença dele. E o interessante, e isso faz parte do processo do amadurecimento da nossa vida, é que o relacionamento com Deus, como todo relacionamento tem que ser, é um relacionamento de reciprocidade. Deus nos ensina, Deus nos dá conforme a sua vontade, Ele tira conforme a sua vontade, e nós servimos a Ele como nosso Deus. E a forma que demonstramos o seu amor mostra na nossa vida e na nossa atitude o embasamento, ou seja, o fundamento da nossa vida diante do amor de Deus. Porque um dia esse mesmo amor alcançou a minha vida e a tua. Se não fosse esse amor, como diz a própria palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não conheceríamos a Ele. Portanto, Ele solicita, na verdade, Ele ordena, através da sua palavra, esse relacionamento de reciprocidade diante daquilo que nós cremos e aprendemos da presença dele. Quais são os resultados práticos desse amor em nossas vidas? O que acontece conosco quando verdadeiramente nós começamos a viver esse amor? Quando o amor de Deus nos domina, nosso olhar e nosso entendimento da vida são verdadeiramente controlados por Ele. Quando o amor de Deus nos domina, nosso olhar e nosso entendimento de vida são verdadeiramente dominados por Ele. No Salmo de número 103, versículo 17 a 19, a palavra de Deus nos diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com todos aqueles que o temem, e a sua justiça, presta bem atenção nessa promessa, e a sua justiça, a justiça de Deus, com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu reino nos céus, e como rei, Ele domina sobre tudo o que existe. A palavra de Deus insere autoridade, mas a palavra de Deus insere promessas. O que Davi escreve aqui é que o amor leal de Deus sobre a minha vida e a tua vida, quando nós o tememos, fará com que a justiça de Deus atinja até a nossa terceira geração. No amor de Deus, presta bem atenção nisso. No amor de Deus existe a justiça de Deus. Porque o amor de Deus, ele não é tolo. O amor de Deus não é enganoso. O meu coração e o teu coração podem errar. O meu coração e o teu coração podem sim não ter esse temor. Mas o amor dele sempre será leal para conosco. E a única coisa que ele nos pede é que nós o temamos para poder servi-lo através desse amor. Segundo ensinamento:
O amor de Deus, que deve ser vivenciado por nós, presta bem atenção nisso. O amor de Deus, que deve ser vivenciado por nós, libera cura para as nossas vidas e para a vida das pessoas. Em Efésios, capítulo 4, verso de número 32, o apóstolo Paulo escreve: antes, sede uns para com os outros cheios de bondade, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Jesus Cristo. O amor de Deus, que não é tolo, quando ele é liberado através da nossa vida, ele traz cura para nós. E talvez aqui esteja um dos principais problemas emocionais do cristão nos dias atuais: a falta de perdão. Quando o nosso coração é dominado pelo entendimento de que o poder não é nosso, mas é dele, e quando esse amor invade a nossa vida a tal ponto que nós somos constrangidos por ele, nós não temos outro caminho a não ser o caminho do perdão. Eu não conheço você, eu não sei dos problemas da tua vida, mas uma coisa eu te digo: quando o amor de Deus, que deve te incomodar você a tal ponto que você perdoe o que precisa ser perdoado, a cura do Senhor alcançará a sua vida. Quando nós oramos aqui na frente da igreja, por exemplo, pela vida de uma pessoa e oramos pela sua cura, muitas são as vezes que a gente percebe que aquilo pelo qual nós estamos orando, nós estamos orando, se inicia na vida da própria pessoa. Muitas são as vezes que isso é falta de perdão. Muitas são as vezes onde o amor de Deus que constrange a nossa vida ainda não chegou, pastor Osmar, no profundo do coração a tal ponto que a pessoa diga: não sou eu, mas é o meu Deus que habita em mim, que faz com que eu libere perdão. Terceiro ensinamento: quando o amor dele é movido por nós, presta bem atenção nisso. Quando o amor dele é movido por nós e em nós, não existe espaço para o rancor, nem para o ódio, e nem para todos os demais sentimentos destrutivos que podem assolar nossa alma. Porém, o poder do amor de Deus liberta a nossa vida. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 7, o profeta escreve: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e eles se voltem para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se então para o Senhor, pois ele de bom grado lhe dará o seu perdão. Muitas questões emocionais da nossa vida. Eu não conheço você. Talvez não seja nem para você, mas seja para alguém que você conviva. Muito da cura que Deus pode dar para a nossa vida parte da premissa que nós permitamos que aquilo que Ele é invada a nossa vida. O nosso Deus é soberano. Glória. Ele é Senhor. Aleluia. Ele é dono. Ele é rei, majestade, domínio,
poder Glórias. e o amor dele em mim e em você tem a capacidade muito maior do que eu e você podemos imaginar. Quando esse amor invade a nossa vida, não existe espaço para outra coisa. Nós não nos tornamos pessoas tolas, que fique bem claro isso, mas o discernimento do Espírito Santo de Deus nos domina, e a presença do amor de Deus nos transforma, para que nós possamos liberar cura e transformação a partir da nossa própria vida. Uma igreja que cresce, uma vida que cresce, necessita aprender do amor de Deus para poder viver. Paulo, em 1 Coríntios, escreve sobre a sabedoria de Cristo e o poder de Deus. Paulo escreve sobre as divisões que a igreja sofria. Paulo escreve a respeito da sabedoria que procede do Espírito Santo. Paulo escreve sobre a capacidade e a autoridade daqueles que servem a Cristo. Paulo escreve e chama a atenção da igreja a respeito da sua imoralidade, do seu pecado. Paulo escreve a respeito das orientações de um casamento cristão, mas Paulo escreve sobre o amor. Para Corinto, nós não sabemos se aquilo que Paulo escreveu surtiu o resultado esperado. Mas para os dias de hoje, nós temos condição de poder saber se o Espírito Santo toca a nossa vida para que nós vivamos esse amor. Nós conseguimos saber se esse amor está dominando a nossa vida, para que nós possamos transitar por esse amor, vivendo, exercendo e demonstrando ao Cristo que um dia nós aceitamos. Porque permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Que o Espírito Santo do Senhor complete a sua boa obra na sua vida. Abaixe a sua cabeça. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi ensinada para nós nesta noite. Pequenos somos, Senhor, e precisamos de Ti. Na Tua palavra, Senhor, nós encontramos as verdades do Senhor que transformam a nossa vida. Na Tua palavra, Espírito Santo, quando nós a aprendemos, ela renova a nossa vida, porque nós encontramos nela que o Senhor tem as respostas que nós precisamos através da Tua presença em nós. Nesta noite, Senhor, para aqueles que estão aqui e para aqueles que nos assistem, a começar da minha própria vida, Senhor, que aquilo que nós aprendemos na Tua palavra seja vivido por nós. Em nenhum momento a Tua palavra disse que nós teremos que ser tolos ou aceitarmos coisas que o Senhor não aprova, mas a Tua palavra nos ensina que até mesmo superior à fé é o amor que permanecerá. Ajuda a nossa vida, Senhor. Toca o nosso coração, Espírito Santo. Se existem pessoas nesse lugar, eu não sei, que precisam, Senhor, liberar o perdão, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo e o poder da Tua palavra, ajudem, Senhor, essa pessoa, para que ela seja liberta, Senhor, através do liberar o perdão. Se existe falta de paciência ou falta de entendimento, que somente o Teu amor pode ensinar, Senhor, vai com a Tua presença, Espírito Santo, e crava a palavra que aprendemos nessa noite na nossa vida e fortalece a nossa vida, Senhor. Nós viemos aqui para aprender do Senhor, para orar diante do Senhor, para adorar ao Senhor. Nós te agradecemos por essa liberdade, Senhor. Que nós saímos daqui renovados mais uma vez pelo poder da Tua presença, porque o Senhor é dono da nossa vida. Nós oramos, Senhor, por este lugar, que a Tua boa mão, Senhor,
Que a presença do Teu Espírito Santo abençoe as famílias que congregam aqui. Que o Senhor traga, Senhor, cada vez mais pessoas segundo o Teu coração para este lugar. E para isso, mais uma vez, nós colocamos diante do Teu trono a vida de pastor Osmar e pastor Manuel. As famílias, Senhor, as esposas, filhos e netos. Que a Tua boa mão e o Teu grande amor invadam essas vidas, Senhor, a cada manhã, junto com a Tua misericórdia e com o Teu poder. Nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor Jesus. Obrigado pelo ensinamento, obrigado por todas as vidas, Pai amado, que estão aqui nessa noite. Oh, Senhor Jesus, obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor Jesus. Oh, Pai, que não venha faltar nada, Senhor Jesus, nas suas casas, Pai amado. Abre, Senhor Jesus, as portas dos empregos, Senhor Jesus. Oh, Pai, que o Senhor abençoa, Senhor Jesus, toda a família, Pai amado, que está aqui nessa noite, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo estaremos, pela graça e misericórdia de Deus, aqui novamente. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduz na unção, no amor e na bênção do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.